Olá, meus amigos, esse é o programa Consultório Fotográfico e hoje eu vou avaliar 7 fotografias de pôr do sol. O programa Consultório Fotográfico é espaço para você receber críticas construtivas. Você me manda a fotografia e eu faço uma análise bem imparcial e técnica do teu trabalho. Então, só me mande fotografia se você tiver pronto para receber uma crítica que muitas vezes pode ser dura. Aqui não é o lugar para você receber elogios. E para participar do programa é muito fácil. Tem um e-mail aqui na descrição do vídeo e as instruções de como mandar as fotografias. Lembrando que você deve mandar uma fotografia só por vez. Tem coisa mais inspiradora do que esse horário onde as luzes ficam amarelas, laranjas, o sol tá lá pertinho do horizonte? Não dá vontade de fotografar? A maior parte dos iniciantes, das pessoas que estão começando a fotografar, se inspiram muito por isso. De repente, depois, quando você vira profissional, tá lá com uma carreira já de muitos anos, você olha para um pôr do sol e pensa, mais um pôr do sol. Mas para quem está começando, esses são sempre momentos muito legais e muito inspiradores. Por isso, eu recebo muitas fotografias para fazer a avaliação. E para não ficar repetitivo, eu resolvi fazer esse consultório fotográfico, então, trazendo 7 fotografias que têm uma relação entre elas, além de serem fotografias do pôr do sol. E a primeira foto que eu vou avaliar foi enviada pelo JC Araújo. É a fotografia de uma pessoa aqui, ó, tá na beira da praia, tem uma lagoazinha dessas que fica no meio das pedras, né? A hora que a maré baixa, fica uma lagoazinha, então ele tem um reflexo bem nítido aqui. E ele tá pegando o pôr do sol aqui atrás. As cores dessa fotografia chamam muito a atenção. Esses tons de azul gradando para um violeta e para o laranja ficam lindos. Quando o pôr do sol tem algumas nuvenzinhas, isso costuma acontecer. E é o caso, essas nuvens de altitude aqui, ó, são ótimas para fazer foto de pôr do sol. Aquele pôr do sol que acontece onde o céu está completamente sem nuvens, ele não dá toda a gradação assim de cores, não tem uma riqueza, porque não existe uma textura muito profunda. Nesse tipo de situação é até mais interessante fotografar depois que o sol já se pôs, que daí começa a ter uma transição de cores mais interessantes. Mas nesse caso as cores estão bem legais. O problema é que talvez tenha sido exagerado um pouquinho na saturação e no contraste. Isso porque estourou completamente aqui o sol, ó. Então ele perdeu todos os detalhes em volta e ele não tá mais uma bolinha, ele tá uma mancha, então ele estourou em volta das nuvens ali. E isso é um pouco desagradável porque chama muito atenção para esse ponto, né? Se você não tem essa bolinha, né, essa mancha ali, você teria uma fotografia mais agradável. E como é que você faria para não ter essa mancha ali? Bom, uma das coisas que poderia fazer é botar a pessoa aqui, ó, na frente do sol, ou o sol atrás da pessoa. Tá, qual que é a diferença disso? Botar a pessoa na frente do sol é pedir para a pessoa, vai um pouquinho mais para o lado. E daí ela sairia daqui dessa posição e viria para essa posição. O que acabaria desequilibrando um pouco a tua fotografia, porque um dos grandes atrativos dela são essas linhas aqui, indo nesse sentido aqui e levando o olhar para a pessoa. Se você tira a pessoa do centro da imagem, você perde essa condição. Então eu não faria isso de colocar a pessoa aqui. Agora, como que poderia manter a pessoa no lugar e colocar o sol atrás? Aí você viria para esse lado. Então você desloca a câmera, você levanta, desloca a câmera e vai para aquele lado, mantendo a pessoa centralizada, e aí vai manter essas linhas aqui centralizadas também. E a bolinha do sol vai acabar vindo aqui atrás, ó. Aí você tem que jogar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo para tentar encaixar ela de uma forma que praticamente não estoure nada. Daí depende do tamanho que a pessoa ali tá na tua fotografia. Nesse caso, você teria
um pouquinho ainda estourando, porque isso aqui tem essa largura, ó, a bermuda ali que ele tá usando, e essa largura vai cobrir mais ou menos essa área. Então vai ter um amarelo ainda um pouquinho estourado em volta. Seria bem melhor, sabe, essa condição. Porque, tá, é pôr do sol, mas o sol tem que aparecer nessa foto? Não, o sol não precisa necessariamente aparecer na foto para saber que é uma foto de pôr do sol. Ele pode estar ali atrás e isso vai ficar bem legal. E eu vou simular isso daqui rapidamente só para você ter uma ideia de como melhoraria se não tivesse aquela bola de branco estourado ali. Então eu peguei aqui a ferramenta para fazer um recorte e vou puxar aqui pro lado. Tá? A minha ideia é só ser didática, eu não quero fazer uma correção assim, nossa, que correção perfeita. Tá? E tá aí, ó. Então, antes, depois. Fica bem melhor, né? Se você coloca a bolinha do sol atrás da pessoa, é mais ou menos esse o efeito que você vai ter. A próxima fotografia foi enviada pelo Marcos Serafim. É uma fotografia de um momento até um pouco antes do pôr do sol, porque existe uma distância aqui bem razoável ainda para o sol caminhar até chegar aqui na linha do horizonte. Quanto mais baixo o sol, mais atmosfera ele atravessa, e isso faz com que ele fique um pouco mais escuro. Ele não fica tão brilhante, aí não é tão fácil de você estourar ele. No caso aqui ele está bem estourado, né? Tá bonitinho, tem os raiozinhos aqui, ó, da difração acontecendo nas lâminas do diafragma. Aliás, para fazer isso daí é super fácil, você só tem que fechar o diafragma, tá? Se a tua lente tem um diafragma que tem 7 lâminas, por exemplo, você vai ter 14 risquinhos do efeito de estrela, né? Se você tem uma lente com 8 lâminas, vai ter 8. Isso porque o número de lâminas, se é par ou se é ímpar, influencia nessa número de pontinhas ali na estrela. Mas o fato é, fecha o diafragma e você consegue esse efeito aqui de estrelas. Tanto na fotografia de pôr do sol, quanto na fotografia noturna. É super fácil de conseguir. O caso é que se fosse um pouquinho mais embaixo, ficaria melhor porque não estouraria tanto a parte da bolinha do sol. Tá, mas daí pegou a garça aqui, vai que a garça voa e daí ela não tá mais ali para ser fotografada, né? Então, ok, pegou o momento onde a garça também está. Ou seja, a garça é parte importante dessa composição. O caso é que ela me parece muito distante aqui e perto de uma área com outra sombra. Quando você olha meio rápido assim, você mistura as duas coisas e aí não fica tão agradável assim, não tá parecendo que a garça se destaca, o quanto ela é importante na fotografia. Então o que eu faria? Eu mexeria a garça de lugar. Tá, igual a fotografia anterior, né? O que você pode fazer? Pedir para a garça andar para o lado, o que seria maravilhoso, mas ela não vai te escutar. Ou você pode se mexer. Então, se você deixa o sol parado no lugar e você se mexe para cá, você acaba na tua fotografia trazendo a garça para cá. Você vai girar, certo? Então você vai andar por trás da garça e aí vai fazer ela ir para o lado do sol. A garça vai ficar parada, o sol vai ficar parado, mas você se mexendo vai alinhando. As coisas estão desalinhadas, né? Se você vai se mexendo, você vai alinhando elas. E é essa a minha recomendação para quando você for fazer alguma fotografia assim, onde você tem um assunto principal, que no caso é o sol, e um assunto secundário, que é a garça, não deixar eles tão distantes. Tentar colocar eles um pouco mais perto um do outro. E o quanto isso melhoraria a tua imagem? Bom, vamos jogar essa garça aqui para o lado e vamos ver o que acontece. Eu vou recortar uma área aqui onde eu quero que a garça fique e vou pegar ela daqui e vou colocar aqui, ó. Então, pá, tá? Fazendo isso daqui muito a grosso modo, né? Eu só quero ser didático em termos de composição, tá? Então, a garça colocada aqui faria com que você tivesse uma proximidade maior entre o assunto principal e o assunto secundário e de repente daí
para fazer um corte mais ou menos assim, ó. Ou colocar a garça ainda mais perto aqui do sol e fazer uma fotografia com uma composição na vertical, o que também ficaria bem legal. E aí fazendo um corte, então na vertical, mantendo mais ou menos a mesma proporção aqui que foi feita a fotografia original, que é o 3:2. Isso aqui. Ficou melhor, né? Aí parece até que a garça tá ali observando o pôr do sol, as coisas estão mais próximas, elas estão dialogando um pouco melhor entre elas. E esse é mais ou menos o caso que acontece aqui na fotografia enviada pelo Luiz Henrique. Só que aqui, daí o alinhamento tá exagerado. Por que tá exagerado? Porque a garça não tá mais com o aspecto que ela tá olhando para o sol. Porque ela tá exatamente alinhada com o sol. Então o que eu faria? Eu teria me movimentado também, né? Sempre o fotógrafo se movimenta um pouquinho. Então eu colocaria ela, por exemplo, aqui, ó. Tá? E daí vamos tirar ela daqui para não ficar duas garças, uma gêmea da outra. Ok? Então, antes, depois. E essa cena, apesar de estar bonita, ela como um todo, ela tem muita informação dela tá aqui só desse lado. Não tem o porquê existir esse lado aqui nessa cena. A ideia sempre de uma fotografia bem composta é uma simplificação, é você tornar a experiência de quem está vendo essa fotografia um pouco mais simples, sabe? Principalmente essas fotografias mais de iniciantes, tipo pôr do sol e coisas assim. É claro que na arte ou eventualmente em determinados tipos de fotografia um pouco mais complexas, você tem margem para trabalhar com umas composições meio malucas, né? Mas aqui seria ótimo se não existisse essa área aqui e se a gente pudesse ter, de repente, uma composição daí um pouco mais simplificada, tipo uma fotografia na vertical assim. Deixa eu manter mais ou menos a mesma proporção. É isso aqui, ó. Tá? Então, isso também mostra claramente o que é a intenção do fotógrafo. O que você tem de objetos aqui é a garça e o sol. Eles estão alinhados, mas a garça está olhando na direção que está o sol, porque ela está olhando aqui para o lado de dentro da fotografia. Então ela está olhando para cá, para o lado de dentro da fotografia, aonde está o sol. Por isso você tem um alinhamento deles aqui numa diagonal, que é bem interessante. Então vamos ver o antes e o depois. Buscar a proximidade dos elementos ali, sol e assunto secundário, é importante, mas é legal que você tenha uma direção de olhar, uma direção de movimento, como foi colocado aqui agora. Se você colocar exatamente um em cima e um embaixo e deixar muito espaço para um lado e muito espaço para o outro, a tua fotografia vai acabar ficando desequilibrada. E nessa fotografia aqui enviada pelo Gervásio Matsumoto, você tem 3 elementos na composição e os 3 estão alinhados. Eu também acho que isso acaba poluindo um pouco a imagem. Principalmente porque foi usado aqui ó, um flash, chamado flash de preenchimento, que é um flash usado num contraluz para iluminar um primeiro plano. Mas perceba que o flash ele alcança o barco, mas não alcança as pessoas ali atrás. Por quê? Porque o flash é muito fraco. E se ele fosse muito forte a ponto de alcançar as pessoas, aí ele estouraria as informações aqui no barco. Essa fotografia tem elementos, na verdade, para 2 fotografias separadas. Seria uma fotografia do barco com o pôr do sol e uma fotografia das pessoas com o pôr do sol. Mas uma fotografia do barco, das pessoas e do pôr do sol, aí eu acho um pouquinho exagerado. Como que poderia melhorar essa fotografia? Simplificando, né? A partir de corte, por exemplo, cortar só essa parte aqui de cima fica um pouco mais agradável, não fica tão poluído. Ou então, se a ideia era ter o barco ali, o barco é mais importante, aí esperar as pessoas saírem dali. Então tem que tomar uma decisão do que é o mais importante nessa fotografia e ter apenas
dois elementos para não ter muito conflito. E outra sugestão, talvez assim para tentar equilibrar essa fotografia, também seria diminuir a influência do barco aqui, também com um corte. Então vamos só diminuir o barco, não vamos deixar esse barco tão grande aqui. É claro que daí sem o flash isso ficaria melhor. Tá? Eu vou colocar desse lado aqui e vou aumentar um pouquinho para cá, para a gente ter uma direção aqui de movimento para essas pessoas. Então algo mais ou menos assim. Agora você imagine aqui que esse barco não está assim azul, ele está preto, ele está como silhueta. Aí ficaria mais equilibrado, essa área fecharia uma moldura aqui em volta das pessoas. Essa é outra fotografia de silhueta enviada pelo Lucas Gabriel. Quando você está fotografando o pôr do sol, esse negócio da silhueta é algo muito presente. Ou você usa um flash de preenchimento, ou você usa um rebatedor, ou você pega um ângulo onde não pegue o sol. Tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer retrato no pôr do sol sem deixar como silhueta. Tá um link aí para você ver. O problema da silhueta é que ela é linda, mas ela é muito fácil de você misturar os elementos. Por exemplo, aqui tem uma pessoa, mas essa pessoa está camuflada no meio de um monte de linhas de silhueta aqui desse trapiche. Mal dá para saber se isso é uma pessoa mesmo ou se é só uma madeira mais larga, né? Então, como que você faz para diminuir essa bagunça que acaba ficando de silhuetas para tudo quanto é lado? Tem que tentar restringir um pouco e tornar mais óbvia a composição. Então, nesse caso, eu também recomendaria fazer um corte na vertical para que você tivesse aqui a pessoa, por exemplo, dentro do terço. A regra dos terços, quando você coloca alguma coisa no terço, é onde a pessoa vai olhar primeiro. É por isso que a regra dos terços funciona tão bem. E isso faria com que a pessoa ficasse um pouco mais óbvia aqui. Até porque você amplia um pouquinho o tamanho da pessoa, aí diminui um pouco da bagunça de linhas de silhueta, e isso favorece um pouco essa composição. Fotografar numa situação assim, onde tem um contraluz e tem muitos elementos no contraluz, é realmente um desafio. Se não existissem esse corrimão assim em volta, essas madeiras para cima, e a pessoa ficasse isolada ali, ficaria muito melhor. Mas a gente não pode modificar o que existe no mundo. O fotógrafo não é pintor que pode colocar as coisas aonde ele quer. A gente tem que trabalhar com o que tem. A próxima fotografia foi enviada pelo João Marcelo. É uma fotografia aqui que tem uma cruz, talvez seja um cemitério, esse lugar, e tá o pôr do sol aqui do outro lado. E ele fotografou aqui com a câmera bem abaixada no meio do matinho ali, da relva, de um campo, o que fica bem legal. Mas eu acho que teria que ser ainda mais embaixo, sabe? Porque, olha só, tem uns rosários aqui, ó, na cruz, que não estão aparecendo a ponta, e isso poderia ser um ponto interessante na fotografia. Outra coisa, uma cruz, normalmente a parte de baixo dela é maior do que a parte de cima. Ela é assim e não assim. E aqui, a parte de cima da cruz acabou ficando maior do que a parte de baixo da cruz. Por quê? Porque nessa área aqui, ela emenda com o fundo. Novamente, uma silhueta num pôr do sol, coisa que não tem muito como fugir. Agora, como que resolve isso? Abaixa mais a câmera. Quando você abaixa a câmera, você vai acabar relativamente levantando a cruz em relação ao pôr do sol. Isso faria com que desse mais destaque a essa cruz. Mas, de novo, não é porque é uma foto do pôr do sol que o sol tem que aparecer. Nesse caso, o sol aparecer, além de dar só uma bola, uma mancha branca ali, porque totalmente estourada, também acrescentou esse galho aqui e esse outro aqui, que não são interessantes para a composição. Se o assunto principal é essa cruz, se você quer dar ênfase à cruz, fotografa só a cruz, com a luz do pôr do sol, e isso vai ficar bem melhor. Novamente, por acaso,
vai ser uma composição na vertical que vai salvar essa cena. Então eu colocaria isso daqui mais ou menos assim, ó. Eu teria feito a fotografia desse jeito, com a câmera mais baixo para a cruz subir um pouquinho mais. Isso ficaria bem interessante e continua óbvio que é um pôr do sol, porque você tem ali as cores laranjas interagindo com o horizonte, com os matinhos aqui em primeiro plano e com as nuvens. E por fim, eu tenho uma fotografia aqui enviada pelo Sol Diego, que usa várias dessas dicas, dessas técnicas que eu venho mostrando em outras fotografias. Por exemplo, ele colocou o assunto principal dele, que é essa pinha, na frente da posição do sol, e assim você não tem aquele estouro de luz chamando muita atenção em um lugar onde não tem um assunto principal. E isso é bem legal. Isso também fez com que ele conseguisse fotometrar de forma a não ter silhuetas aqui. Então ele tem o detalhamento das árvores, ele tem o detalhamento da pinha, tem cores e tem mesmo assim esse aspecto de pôr do sol, porque tem aqui a corzinha amarela vindo nesses matinhos aqui que estão aqui embaixo e iluminando aqui as árvores em volta. Então isso está bem legal. Mas, por exemplo, essas pinhas aqui, ó, poderiam ter sido retiradas dali porque elas poluem um pouco a imagem. Você tem uma textura homogênea aqui embaixo, mas isso daqui quebra a textura homogênea e puxa o olhar da pessoa para esse lado. Esse tronco aqui, ó, como ele está muito maior do que os outros, ele também puxa o olhar para esse lado. E desse lado aqui você não tem nada que puxe o olhar de volta, então a fotografia acaba ficando desequilibrada. Além disso, o horizonte está torto para esse lado. Então tudo está pendendo para aquele lado ali. Tem um peso gigante esse lado da fotografia e esse outro aqui não. E não sei se é por acaso ou uma infeliz coincidência, mas esse lado da fotografia é o mais bonito, é onde a luz está mais interessante, é onde a textura está mais interessante. Então o que eu faria? Eu teria fotografado talvez na vertical para conseguir que essa árvore não aparecesse, e também para não ter que tirar isso daqui do lugar ou para simplificar um pouco a composição. Então eu vou colocar aqui o corte na vertical, vou manter centralizado a pinha aqui. Isso melhorou bastante a composição, deu uma simplificada legal na imagem. E por um deslize ali ao usar a câmera, a pinha acabou ficando fora de foco. Se eu ampliar ela aqui, ó, vocês vão perceber que o foco está lá atrás. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você está fazendo foco em um elemento tão pequeno assim, para coincidir o ponto de foco ali da câmera e ter certeza que o teu assunto principal vai ficar realmente em foco. Isso, infelizmente, eu não tenho como corrigir aqui depois. Se tá fora de foco, não tenho o que fazer. Então, na hora que faz a fotografia, avalia ela, logo depois de ter feito ela, dá uma ampliada nela no monitor e olha o teu assunto principal para ver se ele está realmente em foco. Se a pinha tivesse em foco e com uma composição assim um pouco mais simplificada, a tua fotografia teria ficado bem melhor. Certo, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue conosco para assistir os próximos episódios do Consultório Fotográfico. Até mais, tchau!